Olá, eu sou o leitor e esta é a história interminável de Michael Ende. Capítulo 6. As Três Portas Mágicas. Fuzur continuava a dormir profundamente quando Enjiwook, acompanhado por Atreio, regressou à Gruta dos Gnomos. A velha Urgle tinha entretanto posto a mesa no exterior, uma mesa cheia de guloseimas e de xaropes concentrados de bagas e plantas. Havia, igualmente, pequenos recipientes para se beber e um púcaro de chá de ervas quente e perfumado. Duas minúsculas candeias de azeite completavam o cenário. Sentar! Ordenou a mulherzinha. Atreio tem de comer e beber alguma coisa para recuperar as forças. Só a poção não chega. Obrigado, disse Atreio. Sinto-me já muito bem. Não se responde! Gritou Urgle. Enquanto aqui estiveres, fazes o que te dizem. Percebeste? Está neutralizada a peçonha. Não é preciso teres grande pressa. Tens muito tempo pela frente. Trata de descansar uns tempos. Não é por mim, objetou Atreio. A Imperatriz Menina corre perigo de morrer. Cada hora que passa pode ser vital. Tolice! Rosnou a velha. Quando se quer ir muito depressa, não se chega a parte nenhuma. Senta-te, come, bebe e acabou-se. Ou preferes começar só amanhã? É melhor ceder, disse Enjiwook. Eu conheço esta mulher há muito tempo. Quando ela quer uma coisa, não há nada a fazer. Além do mais, tu e eu temos ainda muito que conversar. Atreio sentou-se, pôs de pernas cruzadas diante da mesinha e serviu-se. A cada pedaço que comia, a cada golo que bebia, tinha a sensação de que a vida, dourada e quente, lhe corria pelas veias e pelos músculos. Só agora dava conta do grau de fadiga a que tinha chegado. A Bastian crescia-lhe a água na boca. Teve subitamente a impressão de sentir o aroma da refeição dos gnomos. Farejou o ar em redor e viu logo que era ilusão. O estômago fez um ruído. Não aguentava mais. Tirou da pasta o resto da merenda do recreio e a maçã e comeu tudo. Ficou mais bem disposto, embora não pudesse dizer que estava satisfeito. Logo a seguir, deu conta de que aquela era a sua última refeição. Teve medo desta ideia. Fez todos os esforços para não pensar mais nisto. Onde é que tu foste buscar tantas coisas boas? Perguntou Atreio a Urgle. Oh, filho, respondeu ela. Dá um grande trabalho andar por aí à cata das plantas e das ervas necessárias, mas esse grande casmurro do Enjiwook exige que habitemos aqui, por causa das pesquisas importantes que tem de fazer. Não se lhe põe o problema de saber como é que eu arranjo qualquer coisa para pôr nos pratos. Mulher, começou Enjiwook num tom de muita gravidade, algum dia serás capaz de compreender o que é importante e o que não é. Põe-te a andar e deixa-nos falar. Urgle retirou-se, ofendida, para dentro da gruta e começou a fazer barulho com toda a espécie de utensílios de cozinha. Deixa lá andar, segredou Enjiwook. É muito boa mulher, mas está sempre a ver se arranja maneira de respingar. Escuta agora, Atreio. Tenho de te explicar algumas coisas que tens de saber a respeito do Oráculo do Sul. Não é nada fácil chegar até o Yulala. É mesmo muito difícil. Mas não queria fazer-te uma descrição científica. Talvez seja preferível fazeres tu as perguntas. Eu perco-me em pormenores. Anda, pergunta lá. Bom, começou a Atreio. Que género de ser ou coisa é o Yulala? Caramba! Resmungou Enjiwook, lançando-lhe um olhar irritado. As tuas perguntas são tão diretas como as da velha. Não podias começar por outra coisa? Atreio refletiu e perguntou. Aquela
porta grande de pedra com as esfinges que me mostraste é que é a entrada. Isso já é melhor, respondeu Enjiwook. Por aí já se pode avançar. A porta de pedra é a entrada, de facto, mas a seguir vêm mais 2 portas e só atrás da terceira é que se encontra o Yulala. Se é que se pode dizer que mora lá. Já alguma vez lá foste? Nem pensar, replicou Enjiwook novamente contrariado. O meu trabalho é científico. Reuni todos os relatórios feitos pelos que lá foram, na medida em que eles tenham regressado, evidentemente. Um trabalho de altíssima importância. Não posso correr riscos pessoais. Seria prejudicial ao meu trabalho. Compreendo, disse Atreio. Mas então, o que são essas 3 portas? Enjiwook levantou-se, cruzou os braços atrás das costas e começou a andar de um lado para o outro, dando as explicações seguintes. A primeira chama-se Porta do Grande Enigma. A segunda chama-se Porta do Espelho Mágico. E a terceira chama-se Porta Sem Chave. É estranho, disse Atreio. Tanto quanto pude ver, para lá da porta de pedra só avistei uma planície deserta. Onde é que estão as outras portas? Silêncio! Ordenou Enjiwook. Se estás sempre a interromper, nunca mais posso explicar nada. É tudo complicado. O que se passa é o seguinte. A segunda porta só existe depois de se ter entrado na primeira. E a terceira só depois de a segunda ter ficado para trás. Antes não existe nada. Não está lá nada. Percebes? Atreio encolheu os ombros. O melhor era calar-se e evitar irritar mais o gnomo. A primeira porta, a porta do grande enigma, foi a que viste do meu telescópio. A que tem as 2 esfinges. Está sempre aberta, evidentemente. Não tem batentes. Apesar disso, ninguém a pode ultrapassar. E aqui Enjiwook apontou um minúsculo indicador para o céu. A não ser que as esfinges fechem os olhos. Sabes porquê? Porque o olhar de uma esfinge não tem relação alguma com o de qualquer outra criatura. Nós ambos e as outras pessoas vemos as coisas com o olhar, vemos o mundo. As esfinges não. Não veem nada. Em certo sentido, são cegas. Os olhos delas, em compensação, têm uma função de emissores. E que julgas tu que emitem? Todos os enigmas do universo. É por isso que as 2 esfinges estão constantemente a olhar uma para a outra, porque só uma esfinge pode aguentar o olhar de outra esfinge. Imagina agora o que acontece a quem se interponha no meio dessa troca de olhares. Ficará paralisado e não poderá mover-se enquanto não resolver todos os enigmas do universo. Encontrarás vestígios de todos esses desgraçados quando lá chegares. Mas não disseste que elas às vezes fecham os olhos? Não precisam de dormir de vez em quando? Dormir? Disse Enjiwook, desfazendo-se em gargalhadas. Meu Deus, uma esfinge a dormir! Nunca! Tens muito pouca coisa no miolo, rapaz. Mas ao fim e ao cabo, a tua pergunta não é completamente absurda. É exatamente nesse problema que incidem as minhas investigações. Na presença de determinados visitantes, as esfinges fecham os olhos e deixam-nos passar. Até hoje ninguém esclareceu o assunto. Por que acontecerá isto com uns e não com outros? É que não se pode dizer que deixem passar os sábios, os corajosos, os bons e que eliminem os tolos, os cobardes, os patifes. Nem pensar. Vi mais de uma vez com os meus próprios olhos deixarem entrar verdadeiros cretinos, estúpidos e parvos. Enquanto pessoas corretas e sensatas tinham muitas vezes de esperar meses e meses para nada, para finalmente regressarem de mãos a abanar.
Não tem, pelos vistos, importância que uma pessoa vá ter com o oráculo por motivos de grande aflição, ou que vá só por brincadeira. Às esfinges, tanto se lhe dá. E as tuas pesquisas, perguntou Atreio, não te levaram a descobrir nenhum indício? Angelwook fitou-o com a irritação estampada no olhar. Escutas o que te digo, ok? Já te tinha dito que até agora nunca ninguém esclareceu o assunto. Com o correr dos anos fui naturalmente elaborando algumas teorias. Eu julguei primeiro que o fator decisivo sobre o qual se fundava o juízo das esfinges poderiam ser determinadas características físicas, peso, beleza, força ou qualquer coisa desse género. Mas acabei por esquecer isso. Tentei depois estabelecer algumas relações numéricas. Por exemplo, em cada 5 candidatos haviam sempre 3 eliminados. Ou então, só os que tinham como número de ordem, número primo, é que tinham direito a entrar. Assim acontecia no referente ao passado. Mas quando resolvia fazer prognósticos nesta base, não dava resultado. A minha opinião, afinal, é que a decisão das esfinges é absolutamente fortuita e destituída de sentido. Mas a minha mulher assegura que esta afirmação é uma blasfémia, que traduz a minha falta de imaginação e nada tem de científico. Outra vez a dizer os mesmos absurdos! Gritava a vozinha da mulher no interior da gruta. Não tem vergonhas! Deve ter mirrado completamente o pouco miolo que tens nas profundas do crânio para assim negares mistérios tão importantes, sua cabeça oca. Estás a ouvi-la? Suspirou Angelwook. E o pior é que ela tem razão. E o amuleto da Imperatriz Menina? Perguntou Atreio. Não te parece que lhe guardarão respeito? Elas, ao fim e ao cabo, são seres de fantasia. É verdade, reconheceu Angelwook abanando a sua cabecinha do tamanho de uma maçã. Mas era preciso que elas o vissem. E elas não veem. Embora o olhar delas te possa detectar. Não tenho, por outro lado, a certeza de que elas obedeçam à Imperatriz Menina. É possível que sejam superiores a ela. Não sei. É que não sei mesmo. Seja como for, o caso merece ser pensado. O que me aconselhas? Quis saber Atreio. Terás de fazer o que todos fazem, respondeu o gnomo. Esperar que elas decidam, ignorando os porquês. Atreio abanou a cabeça pensativo. A pequena Urgle saiu da gruta. Trazia uma escudela cheia de líquido fumegante e debaixo do outro braço alguns ramos de plantas secas. Murmurando entre dentes, dirigiu-se ao dragão da sorte que continuava adormecido e inerte. Trepou para cima dele e começou a mudar os pensos de todas as feridas. O gigantesco, paciente, deixou escapar um único suspiro de contentamento e inteiriçou-se, assim mostrando ter dado conta de que estavam a tratá-lo. Era melhor se fizesses alguma coisa de útil, disse ela a Angelwook, correndo para a cozinha, em vez de andar só de um lado para o outro a dizer parvoices. Eu sou útil! Ripostou-lhe o marido. Talvez até seja mais útil que tu. Isso nunca tu entenderás, rabugenta. E voltando-se para Atreio, perguntou. Só consegue pensar em coisas práticas. Não preza nada às ideias gerais. Soaram 3 pancadas no relógio da torre. O pai, se não tivesse já dado por isso há mais tempo, daria agora conta de que Bastian ainda não tinha vindo da escola. Estaria preocupado. Talvez tivesse saído à procura dele. Talvez já tivesse avisado a polícia. A rádio acabaria por difundir um aviso. Bastian sentia o estômago vazio a doer. Se fosse o caso, onde iriam procurá-lo? À escola? Ali mesmo, às águas furtadas? Teria fechado bem a porta no regresso da casa de banho. Não se recordava muito bem. Levantou-se e foi verificar. Sim, a porta estava fechada e trancada.
Lá fora, o dia começava já a declinar. A luz que vinha da claraboia era cada vez mais fraca. Para afastar a inquietação, Bastien começou a andar de um lado para o outro. Descobriu toda uma série de coisas que não tinham nada a ver com os objetos escolares que ali havia. Por exemplo, uma velha grafenola com a campânula amolgada, quem sabe quando e por quem fora trazida. No canto havia vários quadros e molduras douradas e ornadas, quadros em que já pouco se via para lá de um ou outro rosto pálido, de um olhar severo, em destaque sobre um fundo negro. Havia também um candeeiro de 7 braços, roído pela ferrugem, no qual estavam ainda cotos das velas que, ao arder, tinham dado origem a uma espécie de estalactites de cera. Subitamente, Bastien encheu-se de medo ao ver um vulto a um canto. Só depois de ter olhado com mais atenção é que deu pela existência de um espelho partido ao meio, onde acabava de ver a sua própria pessoa. Aproximou-se e mirou-se melhor. Não era nenhuma formosura, de facto. Gorducho como era, com as pernas pouco direitas e a cara balofa. Abanou lentamente a cabeça e disse em voz alta: Não. Regressou depois aos colchões. Tinha agora de chegar os olhos mesmo junto do livro para poder continuar a ler. Onde é que nós íamos? Perguntou Angelwook. Na porta do grande enigma, lembrou Atreyu. Exatamente. Vamos admitir que conseguiste ultrapassá-la. Só então, repara bem, te aparecerá pela frente a porta do espelho mágico. Sobre ela, nada posso dizer-te que tenha sido observado por mim. Falarei apenas de relatos que tenho reunido. Esta segunda porta está há um tempo aberta e fechada. Parece um disparate, não é? Talvez fosse preferível dizer que não está fechada nem aberta. Não é menos disparatado, pois não. Em resumo, trata-se de um grande espelho ou de outro objeto do mesmo género. Mas não é de vidro, nem de metal. De que é, então? Nunca ninguém me soube dizer. Seja como for, quando se chega lá ao pé, cada um vê-se nele, mas não como se vê num espelho vulgar. Não se vê a aparência exterior, mas sim o verdadeiro interior, como ele é na realidade. Quem, portanto, quiser entrar, terá, para exprimir as coisas de modo diferente, de penetrar dentro de si próprio. De qualquer das maneiras, observou Atreyu, essa porta do espelho mágico parece-me mais fácil de ultrapassar do que a primeira. Errado! Disse Angelwook, passeando de um lado para o outro, excitadíssimo. Erro colossal o teu, meu amigo. Eu próprio notei que os visitantes, que a si próprios se consideravam particularmente irrepreensíveis, fugiam a berrar diante do monstro que lhes aparecia no espelho. Tivemos até de tratar muitos durante algumas semanas, antes de poderem regressar. Tivemos? Resmungou Urgle, que passava, nessa altura, com a mais uma escudela. Fala sempre em nós. Quem é que tu trataste, afinal? Angelwook limitou-se a fazer-lhe sinal para se ir embora. Outros, disse, continuando a exposição, viram manifestamente coisas ainda mais terríveis. Mas tiveram a coragem suficiente para avançar. Outros houve para quem não foi assim tão horrível. Mas todos eles tiveram de fazer algum esforço. Não pode dizer-se nada neste domínio que possa aplicar-se a toda a gente. Efetivamente, cada pessoa é um caso diferente. Bom, disse Atreyu, seja como for, pode-se passar para lá do espelho mágico. Pode, confirmou o gnomo. É natural que se possa, senão não seria porta. É lógico, não é? Também se pode contornar o pórtico pelo lado de fora, sugeriu Atreyu. Ou será impossível? É possível, disse Angelwook. É perfeitamente possível. Mas nesse caso desaparece tudo o que venha a seguir. A terceira porta só lá está para quem passe pela segunda. É preciso repetir isto quantas vezes mais.
E a terceira porta? O que é? As coisas começam aqui a ser, de facto, complicadas. Quero dizer que a porta sem chave está fechada. Pura e simplesmente fechada. Só isso. Não tem aldraba, não tem manipulo, não tem fechadura. Nada. De acordo com a minha teoria, o único batente da porta, que fecha sem gonzos, é de selênio fantástico. Talvez saibas que não há nada com que se possa destruir, torcer ou decompor o selênio fantástico. É absolutamente indestrutível. Então, é impossível passar por essa porta? Calma, calminha, rapaz. Já houve pessoas que entraram e falaram com o Yulala, não houve? Então é porque é possível abrir a porta. Mas como? Ouve lá. O selênio fantástico reage à nossa vontade. É precisamente a nossa vontade que o torna assim tão inflexível. Quanto maior for a vontade de entrar, mais solidamente a porta se fecha. Mas se alguém conseguir esquecer todo e qualquer projeto e deixar de querer, a porta abrir-se-á imediatamente diante dele. Atreio baixou os olhos e murmurou: se é verdade, como é que eu vou conseguir entrar? Como é que eu posso conseguir deixar de querer? Atreio abanou a cabeça suspirando. Já te tinha dito. A porta sem chave é a mais difícil de passar. Mas, prosseguiu Atreio, se eu conseguir, apesar de tudo isso, irei ao encontro do Oráculo do Sul? Sim, disse o gnomo. E que género de coisa ou ser é o Yulala? Não faço a mínima ideia, disse o gnomo, com um brilho de fúria no olhar. Nenhum dos que foram à presença dela me o quis revelar. Como é que se pode levar a bom termo uma obra científica quando toda a gente se fecha num silêncio cheio de mistério? Diz-me lá tu. É de arrepiar os cabelos. Se é que os temos. Se chegares a vê-la, Atreio, respondes-me a essa pergunta. Não respondes? Eu continuo a morrer de curiosidade e ninguém me quer ajudar. Peço-te, jura que me ajudarás. Atreio levantou-se e o seu olhar dirigiu-se para a porta do grande enigma, banhada pela luz do luar. Não posso fazer um tal juramento, Edgewook, disse docemente. Mas gostaria muito de te exprimir a minha gratidão. Se ninguém disse nada sobre o ser ou coisa que é o Yulala, é porque há uma razão. E enquanto eu próprio, a não conhecer, não posso decidir se alguém que nunca a viu face a face tem o direito de o saber. Então vê lá se te pões daqui para fora! Gritou-lhe o gnomo, despedindo relâmpagos do olhar. Só se colhe ingratidão. Passa-se uma vida inteira a labutar para se penetrar num mistério de interesse geral, mas não se pode contar com a ajuda de ninguém. Não devia ter perdido o meu tempo contigo. Dito isto, correu para a gruta e ouviu-se no interior o barulho de uma porta a bater violentamente. Urgle passou diante de Atreio, riu e disse: não era aquilo que ele queria dizer. Pobre miolo definhado. Ficou uma vez mais terrivelmente decepcionado por causa das suas investigações. Está desejoso de ser ele a resolver o grande enigma. O célebre gnomo Edgewook. Não fiques zangado com ele. Não, disse Atreio. Diz-lhe, por favor, que lhe agradeço de todo o coração tudo quanto fez por mim. E a ti também te agradeço. Se tiver o direito de o fazer, dir-lhe-ei o segredo. Se voltar. Então queres deixar-nos? Perguntou a velha Urgle. Tem de ser, respondeu Atreio. Não posso perder tempo. Vou agora ter com o oráculo.
Adeus. E cuida, entretanto, de Fushur, o dragão da sorte. A tais palavras, voltou-se e encaminhou-se para a porta do grande enigma. Urgel viu o seu vulto, com a capa esvoaçando ao vento, desaparecer entre os rochedos. Foi a correr e gritou-lhe: Boa sorte, Atreio! Mas não percebeu se ele a tinha ouvido. Enquanto, meneando-se toda, regressava à gruta, rosnou entre dentes. E bem precisas. Isso é verdade. De muita sorte é o que ele precisa. Atreio estava a uns 50 passos da porta de pedra. Era muitíssimo mais alta do que ele tinha imaginado à distância. Mais para além, estendia-se a planície, absolutamente deserta, sem qualquer ponto visível de referência. Era como se o olhar mergulhasse no vazio. Diante da porta, entre os dois pilares, viu então Atreio um número considerável de caveiras e de esqueletos. Eram as ossadas das criaturas de fantasia que tinham tentado passar a porta e que o olhar das esfinges petrificara para sempre. Mas este espetáculo não fez parar Atreio. Foi o aspecto das esfinges que o obrigou a deter-se. Atreio tinha passado por muitas experiências ao longo da grande busca. Vira coisas esplêndidas e terríveis. Só não tivera ainda a oportunidade de aprender que essas duas palavras podiam andar associadas, que a beleza podia ser terrível. O luar iluminava aqueles dois vultos colossais. E à medida que deles se aproximava, tinha a impressão de vê-los aumentar até ao infinito. Era como se as cabeças delas chegassem até à lua. A expressão com que as duas esfinges se fitavam parecia modificar-se ao mesmo tempo que ele se aproximava delas. Os corpos eretos e, sobretudo, os rostos de aparência humana eram percorridos, atravessados por uma força terrível e desconhecida. Como se não se limitassem a permanecer à semelhança de um bloco de mármore, mas como se, a todo o instante, estivessem prestes a desaparecer, ao mesmo tempo que renasciam constantemente de si próprias, como se por isso mesmo fossem infinitamente mais reais do que toda e qualquer rocha. Atreio teve medo. Não era propriamente o medo do perigo que o ameaçava. Era um medo que estava dentro dele próprio. Não pensava sequer que, no caso de a esfinge olhar para ele, ficaria imobilizado, fascinado, petrificado para sempre no sítio onde estivesse. Não. Era um medo perante o inconcebível. O excesso de grandeza. A realidade daquele poder excessivo. Era tudo isso que tornava mais pesados os seus passos, a ponto de se sentir como feito de chumbo, frio e negro. Mas continuou a andar. Não levantou os olhos. Ia cabisbaixo e avançava lentamente, passo a passo, direito à porta de pedra. E o medo que ameaçava prendê-lo ao chão pesava sobre ele com uma violência cada vez maior. Nem por isso parou. Não sabia se as esfinges tinham ou não os olhos fechados. Não tinha tempo a perder. Tinha de correr o risco de saber se obteria o direito de entrar ou se iria acabar ali a grande busca. E no exato momento em que julgava que toda a sua força de vontade não bastaria para conseguir dar mais um passo, ouviu o eco deste mesmo passo no interior da abóbada de pedra. Nesse instante, o medo abalou sem deixar rasto, e ele soube que, desse por onde desse, nunca mais teria medo de nada. Levantou a cabeça e viu que a porta do grande enigma ficava para trás.
As esfinges tinham-no deixado passar. Diante dele, a uma distância de cerca de 20 passos, onde antes só se via a planície interminável e vazia, erguia-se a porta do espelho mágico. Era grande, redonda como uma segunda lua. A verdadeira lua continuava a pairar no céu e reluzia como prata polida. Só com muita dificuldade se podia crer que era possível passar através daquele disco de metal, mas Atreio não hesitou nem um instante. Esperava, de acordo com a descrição de Engiwook, que se lhe deparasse alguma imagem de si próprio, absolutamente pavorosa. Mas presentemente, livre como estava de qualquer espécie de medo, tinha a impressão de que isso não era para ser tido em conta. Mas em vez de uma imagem terrível, viu outra coisa para a qual não estava preparado e que não podia compreender. Viu um miúdo gordo e pálido, mais ou menos da idade dele, sentado de pernas cruzadas sobre um monte de colchões, a ler um livro. Estava embrulhado nos cobertores cinzentos e rotos. Os olhos do garoto eram grandes e pareciam tristes. Atrás dele, na luz crepuscular, distinguiam-se alguns animais imóveis, uma águia, uma coruja e uma raposa. Mais adiante, brilhava um objeto que parecia um esqueleto branco. Não podia ser identificado com precisão. Bastian ficou atrapalhado quando acabou de ler isto. Era ele? A descrição coincidia nos mínimos pormenores. O livro começou a tremer-lhe nas mãos. Desta vez as coisas tinham ido longe demais. Era absolutamente impossível encontrar-se num livro impresso. Uma realidade que só existia naquele instante e só para ele. Outro, que não ele, ao chegar àquela página, leria a mesma coisa que ele lia. Tratava-se de uma coincidência, embora não deixasse de ser uma coincidência digna de nota. Bastian, disse em voz alta, estás a ficar maluco. Trata de tomar juízo. Ao falar consigo mesmo, adotava um tom mais severo possível, mas a voz tremia-lhe, porque não estava perfeitamente convencido de que tudo fosse mera coincidência. Imagina tu, pensou, que em fantasia sabiam da tua existência. Seria fabuloso. Mas não se atreveu a dizer isto em voz alta. Foi com um sorriso de surpresa nos lábios que Atreio atravessou a imagem que via no espelho. Ficou até admirado por ter tão facilmente conseguido vencer uma prova que a outros se tinha afigurado intransponível. Mas ao passar para lá do espelho, sentiu um estranho arrepio, uma espécie de picada. Não fazia a mínima ideia do que acabava de lhe acontecer. A verdade é que tão depressa se viu do outro lado da porta do espelho mágico e esqueceu tudo a respeito de si próprio, da vida que até ali tinha vivido, dos seus objetivos e projetos. Nada sabia da grande busca que o tinha levado até ali. Não conhecia sequer o próprio nome. Era como uma criança recém-nascida. Diante dele, a uns escassos 10 passos de distância, viu a porta sem chave, mas não se recordava nem dessa denominação, nem do facto de ter intenção de entrar para ir consultar o Oráculo do Sul. Ignorava o que queria ou devia fazer e a razão por que se encontrava ali. Sentia-se leve, muito contente, e pôs-se a rir sem motivo, só porque lhe apetecia. A porta que tinha na frente era baixa, como uma porta normal, mas estava isolada, sem paredes, tanto de um lado como do outro, no meio da planície deserta, e estava fechada. Atreio ficou algum tempo a observá-la. Parecia feita de um material que tinha o brilho do cobre. Achou bonito,
Mas passados os momentos deixou de se interessar pelo fato, deu a volta à porta e examinou a outra face, que era em tudo igual à primeira. Não tinha aldraba, nem manipulo, nem fechadura. Era claro que aquela porta não abria, nem havia motivos para se abrir, pois não levava a parte alguma. Limitava-se tão somente a estar ali, porque atrás da porta havia apenas planície, sempre igual e completamente deserta. Atreio sentiu vontade de se ir embora. Virou-se e encaminhou-se para a porta circular do espelho metálico. Examinou a parte de trás, sem compreender o significado de tudo aquilo, e resolveu partir. Não! Não podes ir embora! Gritou Bastian. Volta, Atreio! Tens de passar a porta sem chave! Mas tornou a aproximar-se da porta sem chave. Queria observar pela última vez o brilho acobreado daquela porta. Estava outra vez junto dela. Muito contente, debruçou-se para o lado direito e depois para o lado esquerdo. Com o dedo aflorou ao de leve a estranha matéria de que era feita a porta. Parecia quente e, de certo modo, viva. A porta entreabriu-se. Atreio meteu a cabeça e desta vez pôde já lobrigar qualquer coisa que antes, ao dar a volta por trás, não tinha visto. Tornou a tirar a cabeça e olhou para trás da porta. Só se via a planície deserta. Tornou a meter a cabeça na porta, entreaberta, e avistou um longo corredor ladeado por colunas incontáveis, majestosas. Atrás destas havia escadas, outras colunas, praças e depois novamente escadas e toda uma floresta de colunas. Mas nenhuma daquelas colunas suportava qualquer teto. Via-se por cima delas o céu noturno. Atreio entrou e olhou em redor, maravilhado. Atrás dele, a porta fechou-se. No relógio da torre bateram 4 pancadas. A luz duvidosa que descia da claraboia era cada vez mais fraca e não chegava para continuar a leitura. A última página já fora muito difícil de ler. Pousou o livro. Que fazer agora? Devia haver luz elétrica naquele sótão. Bastian foi às apalpadelas pelo escuro até à porta e examinou a parede. Não descobriu nenhum interruptor. Do outro lado também não havia. Bastian tirou do bolso das calças uma caixa de fósforos. Trazia sempre uma com ele. Gostava de acender fogueiras. Mas estavam úmidos. E só o último de todos é que se acendeu. A luz débil do fósforo aceso foi à procura do interruptor, mas não havia. Não tinha contado com isso. A ideia de ter de ficar ali toda a noite sentado na escuridão total causou-lhe arrepios. Já não era bebê. E em casa ou noutros sítios familiares nunca tinha medo do escuro. Mas ali, naquele sótão enorme, cheio de objetos estranhos, era diferente. O fósforo queimou-lhe os dedos e deitou-o fora. Ficou imóvel. E apurou o ouvido. A chuva tinha amainado e batia muito levemente no telhado de zinco. Bastian lembrou-se então do candelabro de 7 braços enferrujado que tinha descoberto no meio da sucata. Dirigiu-se para o local, às apalpadelas, e encontrou-o. Levou-o para junto dos colchões de ginástica. Acendeu os pavios das velas grossas das 7. E logo o sótão ficou suavemente iluminado. As chamas crepitavam docemente e vacilavam com a corrente de ar. Bastian respirou fundo, aliviado, e tornou a pegar no livro. E termina assim o capítulo 6 da história interminável. Não perca o próximo capítulo. Até à próxima página.